Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a temática de substituição tributária, principalmente falando sobre a substituição tributária progressiva e a substituição tributária regressiva. São dois institutos jurídicos, pessoal, dentro do tópico responsabilidade tributária, em que em algumas situações, mediante lei, porque, anota, a responsabilidade tributária, ela nunca se presume, então toda responsabilidade tributária, ela ocorre mediante lei, e essa, pessoal, essa responsabilidade tributária, que eu vou te falar agora, que é uma responsabilidade tributária por transferência, ela é chamada de substituição tributária. Então, pessoal, a substituição tributária, que ela nada mais é do que uma responsabilidade tributária por transferência, então anota isso, tá? A substituição tributária, ela é uma responsabilidade tributária por transferência. Basicamente, ela se divide em dois tipos. A gente pode ter a substituição tributária regressiva e a substituição tributária progressiva. Pessoal, primeira coisa que eu quero que você anote é que quando a gente fala de substituição tributária regressiva, ocorre da maneira em que ocorre todos os fatos geradores e somente no final da cadeia é que ocorre o recolhimento do tributo. Então anota, na substituição tributária regressiva, o recolhimento do tributo somente ocorrerá no final da cadeia daquela mercadoria, daquele produto. É como se fosse assim, ó. Nessa linha do tempo que eu criei para ti, pessoal, a gente tem o produtor, a gente tem a figura do produtor, a gente tem a figura do matadouro e tem a figura do frigorífico. Pessoal, observa comigo. Você tem um produtor que produz carne, ele produz o boi, envia esse boi para o matadouro faz a matança, faz a limpeza do animal, faz o corte, manda para o frigorífico, e esse frigorífico ele entrega a mercadoria para o consumidor final. O frigorífico, né, ele vai entregar essa mercadoria para o quê? Para o consumidor final. Pessoal, na responsabilidade tributária regressiva, acontece que quando o produtor ele envia esse animal para o matadouro, não há incidência de ICMS, por exemplo. Quando o matadouro envia esse animal, esse recorte de animal para o frigorífico, também não haverá incidência de ICMS. Agora, quando o frigorífico vende esse animal para o consumidor final, ou seja, é a última fase da cadeia, quando o frigorífico vende esse animal para o consumidor final, aí sim, nesse momento, pessoal, nessa situação aqui, incidirá o quê? ICMS. Perceba, pessoal, que ao longo da cadeia produtiva, seja produtor matadouro, seja matadouro frigorífico, não há incidência de ICMS. Por quê? Porque nessa substituição tributária regressiva, há uma substituição de toda a cadeia produtiva anterior, de maneira que somente incidirá ICMS na ponta da cadeia, no final da cadeia, no contato entre o frigorífico com o contribuinte. Pessoal, eu quero que você anote que nesse caso, a substituição tributária regressiva, ela também pode vir chamado na sua prova, pessoal, de substituição tributária diferida ou diferimento do pagamento do tributo. Pessoal, o que é que significa a etimologia da palavra diferir? Diferir significa jogar para frente. Significa que aquele tributo que deveria ter sido recolhido pelo produtor de carne, aquele tributo que deveria ter sido recolhido pelo matadouro, o tributo, toda essa cadeia produtiva, todos esses tributos que deveriam ter sido recolhidos antes do final da cadeia,
todo esse tributo somente será recolhido quando o frigorífico vender essa mercadoria para o contribuinte final. Por isso, pessoal, que essa substituição tributária, ela também pode vir na sua prova com o nome de substituição tributária regressiva. E aí, pessoal, agora fazendo uma engenharia reversa, se a substituição tributária regressiva substitui toda a cadeia anterior, a substituição tributária progressiva, ela substitui toda a cadeia o quê? Posterior. Pessoal, guarda isso. Toda vez que a gente falar de substituição tributária regressiva, você vai dizer que o cara substituiu, o substituto, ele substitui toda a cadeia o quê? Anterior. Então, o frigorífico, ele está substituindo o matadouro e o frigorífico está substituindo quem? O produtor de carne. Já na substituição tributária progressiva, o que é substituído são as ações posteriores. Observe em tela, pessoal, que nesse caso, por exemplo, eu tenho uma cadeia em que eu tenho industrial, atacadista e varejista, e no final dela você vai ter a figura de quem? Do contribuinte final. Pessoal, nesse segundo tipo de substituição tributária, acontece que todo o tributo já é recolhido aqui na indústria. Todo o recolhimento, pessoal, do ICMS, todo o recolhimento do ICMS vai ocorrer onde? Na indústria. Então, pessoal, perceba que nesse caso, em tela, o industrial, nesse caso, ele vai recolher todos os tributos que irão ainda acontecer o fato gerador. Olha o detalhe. Pessoal, nesse caso da substituição progressiva, o que vai acontecer é uma presunção do fato gerador. O que vai acontecer é que o agente fiscal, ele vai ter que presumir que esse fato gerador vai ocorrer e essa base de cálculo presumida é que vai compor esse recolhimento do ICMS. Então, perceba em tela, pessoal, que nesse caso, o recolhimento do tributo já ocorre no início da cadeia. Por isso que nesse caso, pessoal, a gente chama de substituição tributária o quê? Progressiva. Porque nessa situação, no início da cadeia, já ocorrerá o recolhimento do tributo. Pessoal, e aí, pessoal, quero que a gente entenda que um tema muito relevante, quando a gente fala de responsabilidade tributária, é o que trouxe o recurso extraordinário 593849, que ele trata principalmente, pessoal, da temática da substituição tributária progressiva. Por quê? Pessoal, a gente acabou de falar que no caso de substituição tributária progressiva, se presume que o fato gerador vai o quê? Ocorrer. E ainda se presume o valor do fato gerador. Aí você me pergunta, Caio, mas digamos que esse fato gerador não ocorra. Ou ele ocorra, mas ocorra menor do que foi presumido. Nesse caso, pessoal, se o fato gerador não ocorrer, ou se o fato gerador ocorrer a menor, cabe o contribuinte pedir restituição do que ele pagou a maior. É isso que mensura, pessoal, o recurso extraordinário 593.849. Foi uma tese fixada pelo STF em que ele delimitou que é devida a restituição da diferença do imposto do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária progressiva para frente, se a base de cálculo da operação for inferior ou se a base de cálculo não ocorrer, ou seja, ou se o fato gerador daquele tributo não ocorrer. Olha o detalhe. O STF, através desse recurso extraordinário, ele disse, olha, beleza, a gente entende que no caso
da substituição tributária progressiva, ou seja, para frente, há uma presunção do fato gerador. Presume-se que o fato gerador irá ocorrer. Mas se esse fato não ocorrer, ou se ele ocorrer, mas ocorrer com valor menor do que presumido, e aí o STF foi bem claro, bem transparente, que nesse caso, pessoal, caso o fato gerador não ocorra, ou caso o fato gerador ocorra menor do que foi preconizado, do que foi previsto, cabe ao contribuinte, tá? O pedido de restituição do quê? Do tributo paga maior. E aí, pessoal, anota isso na tua prova, que esse pedido de restituição, ele tem que ser exercido num prazo prescricional de 5 anos. Anota isso. O pedido de restituição de indébito tributário, anota, tem que ser exercido, tem que ser estabelecido, tem que ser pedido num prazo prescricional de 5 anos. Beleza? Então, pessoal, além de ter a substituição tributária progressiva e a substituição tributária regressiva, existem algumas situações, pessoal, que a gente também pode ter a substituição tributária concomitante. Professor, me dá um exemplo. Pessoal, quando a gente fala de pagamento de ICMS na prestação de serviço de frete e transporte, nesse caso, de transportes, de pagamento de frete, pode sim haver uma substituição tributária o quê? Concomitante. Beleza? Então, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu quero que a gente guarde 3 coisas. Primeira, essa substituição tributária é uma substituição tributária o quê? Por transferência, primeira dica. Segunda dica, que a substituição tributária, ela pode ser regressiva, que ela também é chamada de diferimento, ou ela também pode ser progressiva, chamado também de substituição tributária para frente. E caso na substituição tributária progressiva não ocorra o fato gerador ou ocorra o fato gerador menor do que foi previsto, nesse caso, caberá repetição de débito e esse pedido de repetição de débito será exercido num prazo de até 5 anos. Beleza? Então valeu, galera, até mais e aguarde os próximos vídeos. Valeu!